com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para termos a nossa aula de História e Geografia, onde iremos começar a introduzir aí a região Nordeste. Como sempre nas nossas aulas que nós estamos falando sobre as regiões, eu sempre introduzo o conteúdo para que vocês possam conhecer quais são os estados e as capitais. Nós já estudamos aí a região Norte, porém agora vamos começar a conhecer um pouquinho da região Nordeste. A região Nordeste, todos os estados que pertencem aí à região Nordeste, são banhados pelo mar, o que chama muito a atenção dos turistas, né? Então a movimentação aí nesses estados, né, pelos turistas, a movimentação aí também econômica, né? Se dá também pela movimentação turística, né? Porque as pessoas querem o quê? Conhecer a praia, conhecer o mar e as praias belíssimas, né? Que estão presentes aí na região Nordeste. Vamos ver aqui junto comigo os estados que compõem a região Nordeste: Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, gente, na aula de hoje, vocês irão aí conhecer os estados e as capitais. A tia trouxe informação para vocês que os estados da região Nordeste são banhados pelo mar, o que atrai a presença de muitos, o quê? Turistas, né? Que gostam aí de conhecer. Eu passei para vocês um texto explicativo, um resumozinho falando da região Nordeste. Tem muita coisa aí para falar sobre a região Nordeste. Porém, hoje, como eu já falei, será somente uma introdução. Ela é uma região com maior número de estados e todos eles, como eu já falei, são banhados pelo mar, o que faz o quê? Chamar a atenção de quem? Dos turistas. Se eu tenho turista no meu estado, né? Vai acontecer o quê? Uma movimentação econômica, né? Então, é uma região onde tem a movimentação de muitos turistas, porque querem conhecer o quê? A praia, o litoral, beleza? Tem um contraste com a zona da mata, que está o sertão, área do interior do Nordeste, região muito seca e com temperaturas elevadas, né? Então, o sertão é uma região que é seca, temperaturas elevadas e pouco habitada, né? Entre o sertão e a zona da mata encontra-se a área de transição chamada Agreste, outra área do Nordeste é o meio norte, faixa localizada entre o Maranhão e o Piauí. Nós iremos falar mais sobre esse assunto nas nossas próximas aulas, né? Porque hoje, como eu já falei para vocês, é somente uma introdução. Eu trouxe aqui também para que vocês observem, né, o mapa aí dos biomas brasileiros. Quais são os biomas do Brasil? A Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica e o Pampas, né? E aqui, da região Nordeste tem a Caatinga, né? Que é uma vegetação também que está localizada na nossa região Nordeste, mais ali pelo Agreste, né, gente? É uma vegetação seca, porém também riquíssima, beleza? Vamos também estudar esse tipo aqui de bioma, né? E vamos aprofundar mais os nossos estudos sobre esse bioma, tá certo? Então, vocês irão hoje fazer atividade de geografia, colar essa atividade aqui de geografia, pintar o mapinha aí da região Nordeste e logo depois vocês irão pesquisar, colocar aqui o nome do estado e a capital. Não precisa nem de pesquisar porque tem cada estado aqui, tem a sua capital, você só vai olhar e colocar. AL é a abreviatura de qual estado? Alagoas, né? Vocês vão colocar o nome aqui, Alagoas. Qual é a capital de Alagoas? Maceió. E assim vocês vão vendo a sigla para depois vocês colocarem na frente o nome do estado e a capital. Não precisa usar a internet porque já está aqui proposto para vocês o nome de cada estado e o nome de cada capital. Outra atividade que vocês irão fazer para complementar aí o nosso trabalho, nossa aula de geografia.
Vocês vão pesquisar sobre as brincadeiras típicas do norte, da região norte. Isso para finalizar a nossa região norte. Você vai escolher uma brincadeira e vai produzir utilizando essa brincadeira, vocês vão produzir utilizando materiais recicláveis. Reserve um momento para se divertir com a sua família, né? E na ocasião faça uma filmagem e envie para a professora. No momento do plantão de dúvidas, explique para os colegas a brincadeira que você escolheu. É lógico que no momento da nossa aula não já vai ter dado tempo de vocês pesquisarem, de vocês confeccionarem a brincadeira e já tirarem um momento para brincar com seus pais. Porém, na hora do plantão de dúvidas, vamos compartilhar a brincadeira que você escolheu, falando sobre as regras dessa brincadeira, como eles brincavam, certo? Você já sabe que na região norte tem uma influência muito o quê? Indígena, dos indígenas, tá certo? Então, na aula de hoje de geografia, introduzimos a região Nordeste, onde eu trouxe algumas informações que ela é a maior região, né, em números de estados, né? Ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados, certo? Então, ela é a maior região em números de estados. E eu falei para vocês também o quê? Que ela está localizada na região litorânea. Todos os estados da região Nordeste é banhado pelo mar, o que chama muita atenção dos turistas, né? E com a movimentação dos turistas vai ter a movimentação também econômica do estado, beleza? Então isso aí estamos introduzindo o quê? O nosso conteúdo falando sobre a região Nordeste. E falei também para vocês que a Caatinga também é um bioma brasileiro que também está localizada onde? Na região Nordeste. Vamos falar um pouco mais sobre esse bioma nas nossas próximas aulas, tá certo? E falaremos mais também sobre a região Nordeste, tá certo? Essa será a atividade aí de geografia. Lá na nossa aula e outra atividade de geografia, vocês irão identificar os estados, como a tia já passou aí para vocês o mapinha da região Nordeste, vocês irão localizar cada estado aqui, colocando o nome deles, tá? E depois descubra de qual área do Nordeste se trata o sertão e a Caatinga. Descubra o nome do rio mais importante. O rio mais importante aí, gente, que está localizado também na região Nordeste, é o Rio São Francisco. Vamos falar também bastante sobre ele. E aí eu quero que vocês pesquisem, vamos compartilhar no nosso plantão de dúvidas, os tipos de vegetação ao local que ocorre essa vegetação também no Nordeste. Vários tipos de vegetações, tá? Não tá somente a Caatinga. Porém, tem outras e eu quero que vocês pesquisem para compartilhar com a gente aí na hora do plantão de dúvida. Por exemplo, o Cerrado. Do que se trata o Cerrado? A Caatinga, Mata dos Cocais, Floresta Equatorial, Mata Atlântica. Cada uma dessa vegetação, onde ela está localizada aí na região Nordeste, tá? É isso que eu quero que você faça aqui. E eu quero que vocês dêem uma prévia explicação do que se trata o rio permanente e os rios temporários, tá? E na história, vamos continuar falando aí sobre o descobrimento do Brasil. E aí eu trouxe para vocês um texto falando da escravidão no Brasil. Então, gente, nós sabemos aí da história do Brasil que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e disseram que tinham descoberto o Brasil, quem já habitava aqui eram os índios. Então, os portugueses começaram a escravizar quem? Os indígenas, né? E os indígenas, o que eles faziam? Eles faziam a troca, né? De objetos, eles traziam espelho, outras coisas para trocar com os indígenas em troca do quê? Do trabalho braçal. Mas eles perceberam, os índios foram resistentes a essa escravidão, né? Eles lutaram, eles não quiseram ser escravizados, com certeza. E o que aconteceu? Os portugueses foram trazidos, os negros, os portugueses foram até a África e começaram a trazer os negros para o Brasil para serem o quê? Escravizados. Os negros, eles vinham em como?
naqueles navios negreiros, né? E eles não tinham condições nenhuma de higiene, alimentação. Eles vinham nesses navios negreiros em más condições de sobrevivência, uns em cima do outro, amarrados, né? E ali muitos desses negros, gente, que estavam dentro desses navios negreiros sendo trazidos para o Brasil para serem escravizados, não chegavam até aqui, morriam mesmo aonde? No caminho. Por conta de quê? Da má higiene do local, né? Eles não vinham sendo, eles não estavam sendo trazidos da África em boas condições, não tinham as caminhas macias para eles dormirem, não. Era um em cima do outro, como se fossem o quê? Nada, né? Sem valor nenhum. E aí eles não tinham alimentação adequada, né? Não tinham um local limpo de higiene, e ali eles iam morrendo, né? Por conta até mesmo de doenças que eram passadas ali por falta da higiene. E aí esses negros, eles morriam no caminho, e eles quando viam, né? Os portugueses faziam o que com eles? Esses negros que morriam eram jogados ali no Oceano Atlântico. Então, os negros, eles foram o quê? Escravizados, né? Eles vieram sendo trazidos a partir do ano de 1530, durante a colonização, que foi o período onde o Brasil começou a pertencer a Portugal. Vieram para trabalhar como os escravos, inicialmente nas lavouras de cana de açúcar, né? Que foi a movimentação aí econômica no início aí da colonização, porque eles primeiro começaram a fazer o quê? Para tirar a riqueza do Brasil. Tirar o pau-brasil, depois vieram para a cana-de-açúcar e depois, quando eles começaram nas minas de ouro e nas fazendas de café. Nos engenhos de açúcar, os escravos trabalhavam sob duras condições. Eles comiam mal, eram castigados caso eles quisessem o quê? Desobedecer o seu senhor, violentamente, e morriam muito cedo, sendo logo substituídos por novos escravos. Então, não tinham valor nenhum para o seu senhor, né? Então, eles não eram bem tratados, não tinham uma boa alimentação, né? Eles viviam também, aqueles que não queriam obedecer às ordens, eles eram chicoteados, eles eram maltratados, eles eram açoitados, né? E aí, eles também, por conta de tudo isso, né, dessas más condições, né, de vida que eles tinham, então eles também morriam muito cedo. E o que o seu senhor fazia? Eles iam chorar a morte dele? Não, eles simplesmente substituíam por outros. Então, o mais importante foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir cerca de 30.000 pessoas, que resistiu por mais de 100 anos a várias tentativas de destruição. Então tinha os quilombos. O que eram os quilombos? Aqueles negros que queriam o quê? Se ver livre daquela escravidão. O que eles faziam? Eles fugiam para esses quilombos, né? E aí eles viviam ali naqueles quilombos, né? Sobrevivendo e resistindo a essa escravidão. Então, a descoberta do ouro de Minas, que tinha em Minas Gerais, estimulou ainda mais o tráfico de negros no Brasil. Por quê? Então, quando os portugueses descobriram que tinha o ouro lá em Minas Gerais, eles precisavam ainda mais de trabalho braçal, porque tinha que explorar essas minas, tirar lá o ouro que tinha nessas minas e levar para onde? Iam deixar ele no Brasil? Lógico que não. Eles levavam para onde? Para Portugal. Então, eles precisavam ainda mais de quê? Do trabalho braçal. Então, com isso, aumentou o quê? O tráfico de negros aqui para o Brasil, para ser escravizados. Então, os navios transportavam entre 100 a 600 escravos por viagem. Então, eram muitos escravos, muitos negros que vinham da África para o Brasil. Então, os escravos também trabalhavam nas fazendas de café no Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, eles não ficavam só nas minas, né? Em Minas Gerais. Eles também trabalhavam, eram levados para as fazendas de café e eles eram levados também, que ficavam onde? No Rio de Janeiro e São Paulo. Então, até acontecer a abolição da escravatura, que foi em 1888, foram a principal mão de obra do país. Então,
Então, a principal mão de obra do país aqui no Brasil, infelizmente, foi a mão de obra escrava. Só que nós podemos hoje falar que os negros, eles contribuíram muito para a nossa cultura e também para a nossa culinária, né? Então, com isso, quando os negros, os indígenas, a cultura e a culinária aqui do Brasil tem uma influência muito grande dos negros e dos negros africanos e também dos indígenas, né? Então, os negros africanos contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro, né? Em vários aspectos da nossa cultura, na religião, na música, na dança, na culinária e entre outros. E hoje nós não podemos permitir mais que exista no nosso meio o preconceito, né, gente? Porque isso aí atrapalha o crescimento da nossa sociedade, certo? Então hoje nós sabemos que foi errado o que aconteceu aí no nosso Brasil e temos que mudar essa história. Então vocês vão fazer o que hoje na nossa atividade de história? Vão colar esse textinho onde fala um pouquinho sobre a escravidão do Brasil e vão copiar no caderno de vocês uma atividade, a questão de número 1 e número 2, né, que são várias perguntas, e vocês irão responder, copiar e responder, e na número 3, pesquisar as contribuições dos índios e africanos na formação da cultura e culinária do Brasil. Quais foram essas contribuições? Quais foram o que contribuiu aí os negros e os indígenas na formação da nossa cultura, né? Vocês sabem que o Brasil, ele tem o quê? Uma mistura muito grande de povos, né? Dos negros, dos indígenas, dos europeus, né? Então, todos nós aí, ó, temos, né, uma mistura aí na nossa, como é que eu posso dizer? Na nossa origem, né? Se nós formos buscar a nossa origem passada, vamos ver que nós temos aí, ó, os nossos antepassados, temos os indígenas, os africanos, né, que contribuíram aí para a formação da nossa sociedade. Então, faça as atividades, certo? De geografia e de história, colhem no caderno direitinho de vocês, participe do plantão de dúvidas para estarmos falando um pouco mais sobre esse conteúdo, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.